É legal, Gabi. É claro que assim, alguém tem curso de arbitragem aqui? Não. Isso nos impede de fazer críticas à arbitragem? Não. Não, assim Não. como quem não é jornalista também pode fazer críticas ao nosso trabalho, e tá tudo bem. Elas sendo fundamentadas não tem problema nenhum. Eu gostaria de experimentar uma vez a operação do VAR. Sabe? Eu não sei se... Acho que uma vez fizeram isso, uma Federação Paulista fez, não sei se foi ano passado ou retrasado, convidou assim, ou não sei se convidou, ou eu lembro de um grande colega meu, Beto Saad, que ele falou, pô, eu fui lá, experimentei, eu não sei se foi aberto ou não. Pô, pega um grupo de pessoas, porque se vocês acham que a gente tá falando bobagem, que o VAR não é mal operado, na verdade é porque é uma interpretação diferente. Cara, leva a gente pra entender o que tá acontecendo. Coloca na prática, sei lá, mostra algum tipo de visão, porque não é possível. A quantidade de lances que a gente tá em casa vendo, igual foi o pênalti, né, do Palmeiras, enfim, que eu acho que 99% olhou e falou, ah não, pô, o cara vai anular, vai chamar e vai anular, não é possível que vai dar esse pênalti. E não chama. Ou lances assim, pênalti do São Paulo contra o Sport. O Sport já foram dois, não foi, PDV? Foram dois. O pênalti do São Paulo contra o Sport na semana passada, Isso, né? Não o nessa Caleri rodada, perdeu. que o Caleri perde. Foi o lance Foi com contra o o Luciano, Sport. foi contra o Sport. Isso, que foi um lance também que não... Também não foi, né? Pênalti que não existiu. E todo mundo olha e fala, pô, não é possível, o cara vai anular, vai chamar. E os caras não chamam. Então, assim, eu gostaria de entender se é pressão, se você tá numa cabine, é confusão, é um monte de gente falando do seu ouvido, se você tá vendo uma imagem só lenta, que eu acho que, né, tenho quase certeza que não é isso, você vê o jogo bonitinho. O Bruno tava ontem enfim. na Vila, Martelli. Cara, ontem o VAR conseguiu passar vergonha acertando. Porque o juiz marcou um pênalti pro Santos, que a bola bate no rosto do jogador do Bahia, e só no rosto do jogador do Bahia. E o árbitro marcou ali no calor do momento, ali, né? Marcou, pá, Estendeu o braço pênalti. e soltou a Aí, tava assim, a imagem tava clara, a bola bate no rosto do jogador. O VAR, ao invés de só avisar o árbitro, ó, não pegou na mão, pegou no rosto, pode anular, chamaram ele pra ele ver a bola pegando no rosto do jogador. Aí será... Então, eu entendo o que você tá falando, mas aí será que não é protocolo? Não, lógico que não. Ele pode chegar e falar... Porque não é ó, interpretativo. entendi. Então, beleza. Então, tem razão. Às vezes é uma insegurança também, né, do Então, cara que tá pra na você cabine. ver como tá a coisa. É. Não, e o que vocês estão falando aqui, antes da gente entrar no ponto de quem reclama ou fala bem da arbitragem, é verdade. Todo jogo, quase toda rodada, um time vai ser, enfim, favorecido, na outra ele pode não ser favorecido. E isso é um ciclo. Há quanto tempo esse ciclo acontece? Antes do VAR, na era pós-VAR, com exceção de quando você tem impedimento semiautomático, que aí não tem como, enfim, você argumentar contra, né? Que não é o caso, não é o que a gente tem no futebol brasileiro. A gente teve na final do Paulista, mas em uma utilização isolada. A gente vive reclamação rodada após rodada. Então, muito bem lembrado pelo PDV, quando chega alguém, e é nesse ponto que a gente vai entrar sobre solução, até uma enquete que a gente lança aqui no YouTube, ó, qual é a solução para a arbitragem brasileira? Aí você tem 4 pontos para você votar aí: reformulação, investimento nos treinamentos, punição mais rigorosa ou uma outra, e você fica à vontade a sugerir aí. A gente não vê nada sendo feito diferente, eu não gosto de frase clichê, mas vai lá uma. Para você chegar num lugar onde você nunca chegou, você tem que, maioria das vezes, ou quase sempre, fazer coisas diferentes. O que que é você uma nunca punição fez. mais rigorosa? Então é assim. Cadeia. Cadeia pra arbitragem. Aí sair de camburão. 10 É o dias sonho, recluso. É o sonho do torcedor mais radical. Mas que, às vezes, realmente, não dá pra cobrar critério de quem não tem treinamento do que é critério. Poderiam também explicar as decisões da zona mista dos Isso. jogos, Pô, né? por exemplo, poderia pintar uma dessa. Uma sugestão, ó. Já que não vai mudar nada, o árbitro tem que dar uma coletiva. A gente teve lance capital, lance que define jogo. Eu entendo e fui muito crítico a isso. Já vamos passar no YouTube pra, enfim, representar quem tá mandando mensagem aí. Como a gente banalizou nota de repúdio contra a arbitragem. Hoje em dia, qualquer jogo que o cara pode ter feito 2 erros, errou uma falta, mas que não culminou em gol, ou errou um escanteio que não rolou nada, é nota de repúdio e nota de não aguentamos mais arbitragem. Não resolve nada. Não resolve. Então, assim, além de não resolver, a gente tem que saber que nem toda arbitragem é horrorosa. A maioria delas, eu diria que... a maioria não, tá? Mas tem uma parte delas que é na média. Arbitragem que não compromete o jogo. E aí sim, quando ela compromete o jogo, tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. O que não pode acontecer, na minha visão, é que um dos maiores treinadores dos últimos tempos, que é o Abel Ferreira, o cara tem uma postura, que é o ponto que a gente entrar, completamente de cumprimentar o cara no meio de campo,
Num pênalti que ele sabe, se você colocar o Abel aqui, ele não consegue convencer a família dele de que foi pênalti. Entendeu? Então é assim, ele foi lá com o hábito, tava manso na coletiva, tava tranquilo, enfim, a ponta no peito dele, pô, hoje devia até pegar, como é que é o nome daquele cara que faz as dublagens lá? Gustavo Machado, enfim. Mas o ponto é que a arbitragem não melhora, a arbitragem não evolui, a arbitragem não tem critério e a gente fica aqui toda semana falando de lance ruim e jogo ruim, muitas vezes por responsabilidade da arbitragem. Não é só do Palmeiras não, o do Corinthians foi ruim, o jogo do Corinthians foi mal apitado. O gol anulado do Memphis, né? O golaço. Dois gols anulados, né? Um do Bidu e um do Memphis. Tivemos o do Bidu, que foi o toque no Puma, né? Isso. E tem o resvalão ali, que ali eu acho que divide opiniões, enfim, não sei o que vocês pensam. Eu achei que dava pra anular também. Eu também achei que dava pra anular, porque, enfim, o sem querer também é falta. Hoje o Godoy, eu vi ele falando que não há uma... Ele tá olhando a bola, é uma ação pra... É um ex-árbitro, né? É uma ação pra... Não anularia o gol, o Godoy daria o gol. Enfim, e dividiu mais. Agora, o do Yuri Alberto, que tem o toque do Piton... Pra mim origina uma nova jogada. Eu não entendi até uma nova agora. jogada. Eu não entendi. E assim, a Confederação Brasileira de Futebol soltou os áudios do VAR do jogo, no caso do Corinthians, só do gol anulado do Bidu. O do Memphis Depay, a CBF não soltou o áudio até agora. É o que mais gerou dúvidas. Será que vai? Essa é a Não pergunta. vai. Eu acho que não vai. Não vai. Eu acho que não vai. E por quê, né? Porque que é tem o atestado de passar vergonha. Na minha visão vai ser isso. Vai ser um atestado de passar mais vergonha. um árbitro pra afastar, talvez. Porque Não no vai momento ter que o árbitro Piton... pra próxima rodada. o Piton toca na bola, o Yuri já tá em, enfim, outra posição, já tá em posição legal, origina-se uma nova jogada. Enfim, essa é a leitura, ouvi de ex-árbitros também, né? O PC falou, o Godoy falou. E aí, vocês não cobram o Daronco também, não? Porque o Daronco foi pro VAR ver. Tudo Não bem que ele cobro foi mais. chamado. Sim, sim. E aí ele foi... Muitas vezes é aquilo que a gente fala, o cara que é chamado pro VAR, ele é meio induzido, né? Que ele já fica assim, entendeu? A arbitragem do Daronco foi ruim o jogo todo, na realidade, como são os jogos apitados pelo Daronco. Ele não tá bem não, cara. O Antônio Oliveira, uma bem vez, o técnico português, apontou isso, que o Daronco, como ele tem uma estrutura física muito pesada, Fica longe. ele pausa o jogo toda hora porque ele não acompanha a velocidade, ele dá toda a faltinha, então o jogo fica chato de acompanhar. E nesse jogo me chamou a atenção os 2 gols anulados em momentos que ele estava bem posicionado, estava a 1 metro do lance, a decisão de campo não prevaleceu e chamaram a arbitragem de vídeo para um lance bastante controverso. Eu tô até buscando o nome do árbitro de vídeo que eu esqueci da partida em questão. Foi o Rodrigo D'Alonso Ferreira, o árbitro de vídeo de Santa Catarina. De Corinthians e Vasco, né? Isso. E aí o que é chato, pelo menos pra mim é chato, não sei o que vocês pensam. Pô, ficar falando de arbitragem. Aí a arbitragem, a má atuação dos árbitros, ela literalmente sequestra a gente falar de bola. Ela sequestra a conversa, você não consegue falar de bola. A partir de hoje eu não sofro mais desse problema. Porque você não vai falar mais de arbitragem? Não vou falar mais, não, lógico que não, pô. Os clubes, eles são parte de tudo isso. Tô nem aí pra choradeira de A, B, C, D, E. Coniventes. Nem aí. Coniventes. Você reclamaria da sua parte, os então. times que elegeram Mas e da o sua Todos, parte? todos os times elegeram o Edinaldo. Não, tiveram 7 ou 6 que Alguns não votaram. declararam apoio. Não, sim, mas ele não teve nenhum voto nem branco. Então, mas aí eu vou lhe perguntar uma coisa, tá? Eu não acho que o principal pilar para a reeleição do Edinaldo seja a grande participação em evolução da arbitragem. Tem sim, outros pontos. mas aí né? então eles não estão nem Mas aí pra você arbitragem. pode, eu entendo. Você pode ser crítico a um governo, você pode ser crítico a alguém que exerce um cargo de poder, sabendo que ele tem defeitos. Mas eu entendi o que você tá falando. E o Edinaldo tem vários. Porque a gente não vê uma evolução de arbitragem. A gente não falou de bola até agora. A gente não falou que, Palmeiras não tem nada a ver com o pênalti mal marcado. Fez o gol lá com o Flaco Lopes, com um pênalti bem marcado, esse sim. Não encanta, mas tá sendo cascudo. Assim, a gente não consegue tomar uma leitura do jogo. O Corinthians foi bem, é verdade. Vasco não foi bem. O Corinthians fez o Memphis voltando a jogar, né, numa grande noite de aparição. O Santos tropeçando em casa depois de uma virada. O Santos foi um jogo que, enfim... Até teve só esse lance aí da arbitragem, né? Do VAR chamado aí do Mas pênalti. a arbitragem acertou. Foi um segundo tempo melhor que o primeiro, né? Muito melhor. O Santos não teve nenhuma grande polêmica, não. A marcação do pênalti, por mais que tenha sido revogado, foi meio bizarro, né? Não, muita Toque de convicção, mão. né? Muita convicção. Não, ele foi tranquilo. E os jogadores do Bahia até foram, tipo, você vai ter que rever. Não tinha dúvida ali, ó, não tinha margem pra interpretação. A bola bateu na testa e ele ainda foi chamado pra revisar, né? O VAR não era interpretativo O ali. que eu não vi, e foi tido como grande absurdo, é a expulsão do Wesley em Internacional e Cruzeiro.
Foi do Jonathan Jesus. Santa Jesus, Isso. perdão, em cima do Wesley, né? É porque foi um lance em que eles analisaram pelos 4Ds, na verdade, pra expulsão. É porque o Wesley é o último homem do Internacional e aí eles usaram os 4Ds: distância, defensor, domínio da bola e o quarto D eu acabei Direção, esquecendo. né? Direção, exatamente. É o direcionando Ele pra onde o tinha os jogador tá indo. 4Ds. E aí o jogador, o Jonathan Jesus, em um frame que a Daiane vê, ele tá com a mão nas costas dele. Só que não é um empurrão, ele não dá empurrão, ele tá com a mão nas costas, mas ele não empurra. Só que o Wesley acaba caindo, e aí por conta dos 4Ds ele acaba sendo expulso. A questão é, foi impacto suficiente pra É. derrubar o Wesley ou o Wesley se jogou? A imagem Só não que aí mensura, a né, a arbitragem foi pela ordem dos 4Ds e acabou Ah, mas expulsando aí eu ele. acho Foi muito por loucura. isso. O cara, pô, tô com a bola dominada, tô andando em direção ao gol, agora é só esperar alguém encostar em mim que eu me jogo aqui. É a malandragem, né? Mas por isso que eu gostaria de uma vez ver, enfim, como é que é a cabine do VAR. Pô, se o cara vê o lance rápido, ou se ele vê só em frame, se ele vê só parado. Ele tem que ter uma- controla a velocidade, então. na verdade, né? Ele Tem fala um assim, controlador, agora né? vai mais rápido Enfim. nesse lance, volta um pouquinho. Tanto que nesse lance do O árbitro Rafael de Veiga, campo não ele deu, fala né? isso. A expulsão? É. Expulsou. Desculpa, o árbitro de campo deu, né? Falando Isso, contra. Ele isso. deu a expulsão, a Daiane Isso. foi lá e. É, que eles divulgaram o áudio, Isso. só que o VAR realmente concordou com a decisão do árbitro de campo. É porque, enfim, aí pelo menos entra num ponto que às vezes a gente cobra, que é a prevalecer a decisão de campo, né? Agora, se foi um erro crasso ou não, aí eu confesso que eu não vi essa imagem, eu não vi o frame do empurrão pelas costas ou não, né? Ou só do toque. O outro Mas de novo, lance- são 24 minutos falando de arbitragem, e não é porque a gente tá enrolando num assunto, não. É porque teve jogo que teve 2, teve jogo que teve 3. Teve jogo de Inter que, igual a gente O tá São falando, Paulo teve um. tiveram 2 expulsões. Sim, A do Zubeldia, nem deu tempo de que falar. aí foi mais pela reclamação, né? Ele tomou um primeiro amarelo, depois tomou um segundo por reclamação. Só o do Caleri que acabou sendo polêmico, né? Porque a Lianco grande também questão... expulso, né? É, o Lianco... Mas o Lianco já tava caçando esse cartão, né? Que Merecida o Ramon, a expulsão o do Ramon, sim, Caleri? A Eu do achei. Caleri. A do Caleri eu achei também. Ele foi pro risco. Eu achei. Ele foi... Eu acho que se ele tivesse recebido só o amarelo... Ok, mas a expulsão pra mim também não foi absurda, porque a grande questão nesses lances é, ele faz a alavanca e pra mim ele não faz a alavanca. Ele não faz o gesto da alavanca da cotovelada. Me lembra aqui. Então é por isso que pra mim, se ele não tivesse expulsado, tudo bem. Agora o do Zubeldia, gente, ele tava quase fazendo a lateral esquerda do Não, São o Paulo. Zubeldia Não tinha tomou o condições. amarelo, exagerou na reclamação, tomou o segundo. Agora, me conta uma coisa. Mas ele tava certo na reclamação. Tava. Sim, Então, tava, mas que é é o aquele amarelo pro ponto. Lianco, né? Você não pode estar certo numa reclamação e, por exemplo, extrapolar na reclamação. É, e de novo Imagina a torcida você de São Paulo comprou esse barulho, tá? Ele falou na coletiva que Cara, ele essa não história liga de de ser expulso fim. pra defender o São Paulo a qualquer custo. E o Zubeldia que tava meio balançando, tá ainda, né? Mas pronto pra se recuperar vencendo na quinta-feira, ele volta a ter uma moralzinha. Então, assim, ele essa fica coisa aqui, às vezes... né? Sempre na beira d'água, Na né? o beira, O Zubeldia. melhor Exatamente. técnico do mundo é o Zubeldia quando ameaçado, né? É, Porque sempre, exatamente. Não, agora mesmo. cai. Vai É lá, mesmo. joga bem e ganha. É bem por aí Quantas mesmo. fases assim ele já teve, assim? Eu acho- Quantas vezes 133. teve na Berlinda? Na Berlinda, ele teve depois que caiu na Libertadores a primeira vez, ano passado. Aí ele sobreviveu até o final do ano. Aí ele largou o Brasileirão. Aí ele teve, dá pra contar de fato 2 vezes. 2 vezes. E é esse período Você agora. acha que 2 vezes na Berlim? Ah, tá, entendi. Esse período Na ainda. Berlim, é. Como é que tá a visão da diretoria? Aquele mesmo que a gente sempre fala aqui, o que você sempre traz. Não tem grande apego da diretoria, mas Não. ainda não tem aquela martelada pra você poder falar, tá fora. É, sim. E assim, o tempo vai passando, ele vai conquistando resultados importantes como o de ontem, que o desempenho de São Paulo em alguns momentos foi interessante. São Paulo parou de tomar gol, né? Um time que vem em 2 jogos do Brasileiro sem ganhar, mas que não sofre gols. Ganhou na estreia na Libertadores. Eu falei aqui semana passada, Martelo, eu sou do tempo que você ganhar fora de casa de um argentino na Libertadores, Ah, você parem só as analisa o máquinas. resultado, É, tá? claro. Mas estão tentando analisar o desempenho do São aí Paulo. não, aí não. E eu acho que o Zubeldia vai sobreviver e deve se consolidar até a queda do São Paulo na Libertadores, se acontecer. Né? Faz um exercício contrário aí. Chega um Vélez, um Racing aqui no Morumbi, ganha de 1-0. Amarrado. Não pensa que você acha que os caras lá da imprensa da Argentina estão interessados na performance exato, isso. do Sosa? Nossa, na a capa performance do do Olé Martínez. no dia seguinte é... Vélez não evolui, é festa. mas vence Corinthians. É, exatamente. Vélez não evolui. Pô, é a mesma Exato. coisa aqui do nosso lado. Exatamente. Ó, sugestões aqui, hein, pra quem quer melhorar a arbitragem. Reformulação, investimento nos treinamentos, punição mais rigorosa e profissionalização da função, simplificação e padronização de regras com esses 5 tópicos, acho que resolveria.
Árbitro hoje é um ponto, né, que sempre trazemos aqui, né? O árbitro, até ele chegar num nível... O Candançan chegou muito cedo, né? O cara tem ali 26, 27 anos. Quando até saiu o valor, né, que os árbitros ganham aí, os auxiliares, estão entre 5, 7 mil por jogo, o cara faz ali 4 joguinhos, pô, já é um baita de um salário, né? Mas até ele chegar nesse patamar é isso, não é uma profissão, literalmente, né? O cara apita um jogo de final de semana. O cara é professor, ele é professor de educação física. Tem muito policial. Isso, tem muito policial, bem lembrado. Mas não é um cara que para todo dia pra, por exemplo, né, analisar um jogo, treinar. E é uma baita responsabilidade. Né? Ou se é. Baita O cara responsabilidade. mexe com paixão de torcedor, ele mexe com resultado de jogo que, pô, às vezes pro jogador vale o cara ganhar um bicho que vai salvar. Isso falando desde, né, categorias de base, né? O cara ganhar uma copinha, um jogador ganhar uma copinha, enfim. É muita responsabilidade. E óbvio que isso custa caro. Né? O projeto lá do CNM era caro, assim como é caro qualquer... Mas manter os salários dos Não, presidentes isso aí não. das federações Não, a mais de 200 mil, Não fala aí mal é do salário baratinho, deles, né? pô. Aí Cara, é barato, né? Hoje em dia você não consegue sobreviver com menos 100 mil Você por pagar mês, 150 mil pro seu motorista particular pra ele levar Mas é o Verstappen 36 que pilota o cartolas. carro, cara. Você não tá entendendo. Aí é barato, São né? os pilotos da Fórmula 1 que levam, entendeu? Os carros de ponto A pro ponto B. É. Vou falar uma coisa, viu?